Durante toda a sua história, o mundo passou por grandes transformações. A Revolução Industrial, o desenvolvimento tecnológico e muitos outros acontecimentos ao longo dos anos trouxeram facilidades e conforto para as pessoas. Mas os hábitos de vida modernos e as consequências dessa evolução impactaram em suas vidas. A poluição, os alimentos gordurosos e calóricos, os agrotóxicos trouxeram implicações negativas por conta do excesso de radicais livres e da acidez que provocam no organismo, gerando vários problemas à saúde humana. Artrite, diabetes, arteriosclerose, osteoporose são algumas enfermidades diretamente relacionadas com o excesso de radicais livres e o aumento da acidez. Em 1931, o Dr. Otto Wendt Warburger recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pelo que a comunidade científica chama de a descoberta de todas as doenças. Em 1954, cientistas anunciaram que a causa do envelhecimento precoce está relacionada ao excesso de radicais livres no organismo. E como combater tudo isso então? Seria preciso utilizar algo que as pessoas têm acesso fácil e consomem todos os dias para que a eficácia em qualquer método pudesse ser garantida. Mas o que seria então? A resposta estava na água. Foi a partir daí que a Timol desenvolveu uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, o Silocimol, um dispositivo que magnetiza a água que bebemos. Essa supermagnetização, gerada pelo Silocimol, modifica a estrutura molecular da água através de uma reação química chamada hidrólise. É simples. Sabe o que isso significa? Mais oxigênio, menos acidez na célula e a redução do excesso de radicais livres. Ou seja, se esse é o ponto de partida para o aparecimento de várias enfermidades, nós podemos fazer a prevenção combatendo as causas, matando o mal pela raiz. Prevenir é o melhor remédio. São milhares de depoimentos espontâneos de pessoas que fizeram uso da água magnetizada pelo Silocimol. Assista e veja agora do que é que eu estou falando. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é João, sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra. Fico feliz por você ter aceitado o nosso convite. Teremos a ajuda inicial da nossa intérprete, a Lucy, nessa primeira parte, e na segunda parte, o Carlos. Nessa primeira parte, eu farei uma introdução que tem tudo a ver com um tema que iremos abordar hoje, juntamente com o Dr. Dalton Leme, que é o AVC, o acidente vascular cerebral. Depois, teremos uma entrevista, em cima desse tema, e logo após, uma oportunidade, que pode surgir para todos aqueles que estão aqui presentes, que, na verdade, alguns estejam até procurando, e as oportunidades, elas surgem o tempo todo. Então, dentro do contexto do que iremos considerar, e tem tudo a ver com o que a gente vai conversar, é sobre esse aspecto aqui que está relacionado com a modernidade nossa, Então, se vocês estão vendo muito bem aí, você já se perguntou por que quando a gente vai se desenvolvendo ao longo do tempo, vão surgindo algumas complicações clínicas no nosso corpo. A gente está bem saudável, mas ao longo da nossa jornada, a gente começa a ter algumas enfermidades. E como aí o slide está mostrando muito bem, muitas das causas têm a ver com a modernidade. Esse primeiro alimento aí, que tem a ver muito com o alimento industrializado, processado e ultraprocessado, é uma das janelas onde vem as enfermidades, porque a partir daí você começa a introduzir produtos que não vai contribuir nutricionalmente para o nosso corpo, de forma nutricional. E o segundo, que é o refrigerante, que é uma substância muito ácida para o nosso corpo, que tem uma glicemia de 537, mais ou menos, e isso, em uma latinha, provoca no nosso corpo uma série de processos inflamatórios, junto com o alimento. E a gente tem uma culinária muito rica em
em carboidratos, né? E isso tem gerado uma série de processos juntamente com a parte agrícola, que é o processo de intoxicação. Para produzir em escala, como a gente precisa hoje, há necessidade de você colocar o agrotóxico para produzir. E tem tudo a ver com o que esse senhor descobriu em 1931. Por quê? Se em 31 ele já sabia, a comunidade médica, que a acidez está relacionada a uma série de doenças e principalmente ao câncer, então cabe a cada um de nós prestarmos atenção naquilo que nós ingerimos e colocamos na nossa mesa ou que damos para a nossa família. Porque essa obra sobre a acidez, né, uma obra chamada Metabolismo dos Tumores, o Dr. Otto, que foi um alemão, ele demonstrou de muitas formas, que o câncer ele se desenvolve por duas condições básicas, a acidose e a hipóxia, que é basicamente a acidez do sangue e a falta de oxigênio, né? E ele disse que todos os tecidos cancerosos são tecidos alcalinos, são tecidos ácidos, na verdade, todos os tecidos saudáveis são tecidos alcalinos. E essa premiação foi em 1931 que ele rendeu o Nobel de Medicina. Então, aqui a gente começa a parar para raciocinar naquilo que nós estamos ingerindo, porque a gente não pode só simplesmente atribuir a uma solução para os nossos problemas em um comprimido, em uma rotina rápida, desde quando a gente tem introduzindo coisas que têm produzido uma acidez e uma baixa oxigenação. Aliado a essa descoberta que já foi em 1931, e aí a gente tem essa descoberta aqui, que foi em 54, onde surgiu as primeiras pesquisas relacionadas ao radical livre. Algum de vocês talvez já ouviu falar, mas o radical livre é basicamente, essa ilustração mostra muito bem clara, né? Uma corrosão, como se fosse uma ferrugem. Aí é um átomo isolado de oxigênio que se torna prejudicial em excesso no nosso corpo. Um átomo, ele tem ao redor dele mais ou menos 6 elétrons, e quando ele perde um elétron, ele faz esse processo de corrosão, e esse processo é feito continuamente nos nossos órgãos, se a gente não tiver um equilíbrio. Tudo precisa ser equilibrado no nosso corpo. Então, aqui o equilíbrio, ele prova que o radical livre também tem uma função importante, está relacionado à imunidade, cicatrização, coagulação e apoptose da célula. A célula tem uma programação para ela morrer, né, diante do que a gente tem no nosso corpo. Então, de forma negativa, o excesso de radicais livres, ele promove o envelhecimento precoce, mutação do DNA, destruição das membranas lipídicas e patologias de todo gênero. Então, aqui em 54 se descobriu isso, e em 31 o que o Dr. Otto falou. Então, a gente começa a ter uma noção de que a gente pode ter ciência de que há e pode ser reduzida a acidez e o excesso de radicais livres no nosso organismo. Se você se perguntou isso, essa é a ponte, é a primeira aspecto base do nosso projeto. Reduzir a acidez e diminuir o excesso de radicais livres no nosso organismo. Então, vamos entender aqui uma reação química muito básica, mas ao mesmo tempo é um pouco complexo de entender, né, de se assimilar. Porque a gente entendeu só o nosso subconsciente, a gente entende a água como H2O, na verdade é. Mas o processo de absorção é que está o problema. Quando há o processo de hidrólise da água, quando há uma quebra da água, então forma-se um íon de hidroxila e um íon de hidrogênio. E essa água, quando ela forma um íon de hidroxila, ela se torna ionizada. Então, ela fica mais leve, né? Ela tem uma tensão superficial muito mais leve e de fácil absorção. Uma coisa interessante nesse processo químico é esse aqui. Quando tem um íon de hidroxila que tem carga negativa, e ele se junta aos polivalentes, que são os minerais essenciais para a vida, que é o cálcio e o magnésio. Você observa que os opostos se atraem, e aqui a gente começa a responder a primeira pergunta, a parte da pergunta que foi feita. Né? Como é que a gente pode reduzir a acidez? É a questão da absorção, a forma de como a gente absorve. Quando a água está ionizada, ela pega esses minerais que ela condensa, ela forma um hidróxido alcalino. E esse hidróxido alcalino a gente consegue ingerir
de uma forma que a gente absorve 3 vezes mais rápido, e isso reduz a acidez do nosso organismo. Pronto, respondemos a primeira parte da pergunta. E a segunda parte relacionada aos radicais livres. Observe que tem um íon de hidrogênio. O que é que acontece com esse aglomerado de íons de hidrogênio? Vamos observar aqui. Ele se junta à parte polivalente negativa dos radicais livres, que é 2 vezes negativo, como os opostos se atraem novamente, o H+, ele vai formar o H2O, que a água nesse formato, ela é extremamente pesada, né? A água, quando está nessa condição, o corpo não consegue absorver plenamente. E aí, nessa formação, você consegue excretar na forma da urina e no suor. E por que esse processo, a gente se destaca sempre esse ponto? Porque 70% do nosso corpo é água. Quem nos formou quis dizer para a gente, entre aspas, que a parte mais importante do nosso corpo a gente precisa tratar, precisa dar uma atenção especial. Já que 70% do nosso corpo é água, e a água se torna um nutriente importante, então, para o funcionamento do nosso corpo. Então, há aqui uma diferença e um raciocínio lógico que o Dr. Larry Ribeiro ele expressou muito bem. Já que a Organização Mundial de Saúde ela fala que 85% das doenças ela vem da água, e é verdade, aí Larry Ribeiro ele fala o seguinte, que é um cardiologista muito famoso. Já que a água ela determina a doença, se a água ela é boa, também ela pode determinar a saúde. Então, se uma água é apropriada e adequada, ela pode restabelecer a saúde. Mas de que água Larry Ribeiro ele falou? De uma água ionizada. Ela faz 4 processos básicos para a qual ela foi feita: hidratar, alcalinizar, antioxidar e desintoxicar. Quando a água ela está nessa formação, com essa organização molecular, ela cumpre o seu papel, ela pode ser usada como remédio. Então, a gente percebe, então, que a água tem diferença. Eu digo, mas, João, mas eu tenho meu garrafão mineral, eu tenho meu filtro novo, bonitinho, a água está boa, mas aí existe diferença, como eu falei no início. A questão é a absorção. Então, tem água que hidrata e tem água que não hidrata. Como é que a gente pode entender ainda mais? Já que a água é o nutriente, o combustível básico da célula para o funcionamento dela, então, ela carrega nutriente, hidrogênio e oxigênio dentro daquele círculozinho ali, que é a membrana celular. Então, quando a água ela perdeu as características principais dela, que foi o movimento, o oxigênio, né, e a luz do sol. Então, a água, quando ela está parada, quando ela está dentro do seu filtro, no seu garrafão de água mineral, ela está morta, porque ela perdeu essas 3 características básicas. Então, quando ela está nessa condição, os minerais que estão dentro dela fazem um cluster, agromera. Não consegue ser absorvido pela célula. Então, há uma hidratação parcial. Então, nessa condição, a gente está desidratado e, a partir daí, começa a se desenvolver uma série de processos no nosso corpo. Qual é a água ideal? É a água que é submetida ao campo do fluoximol, um campo magnético, e aí ele quebra esses clusters. E aí há um processo de absorção total nessa essa correção molecular da água. Então, dentro desse contexto aqui, eu consigo absorver a água, a célula consegue absorver as enzimas essenciais, ou coenzima Q10, por assim em diante, né? A mitocôndria consegue gerar melhor ATP, há uma absorção melhor, então o processo fisiológico do corpo ele funciona mais plenamente. Então há uma desintoxicação celular, uma hidratação celular e uma limpeza intracelular. Então, a partir daqui, você começa a entender como o nosso corpo ele passa a funcionar de uma forma mais plena, né? E isso é muito bom para o nosso corpo. E aí eu vou conversar agora, vou chamar aqui o Dr. Dalton, e ele vai, agora eu vou introduzir ele dentro desse contexto que tem a ver muito com o AVC, e aqui eu vou destacar aqui para ele as qualidades do Dr. Dalton aqui, antes, né, de a gente conversar com ele, e ele explanar para a gente esse ponto importante. O Dalton, ele tem certificação pela Faculdade Hélio Alonso, no Rio de Janeiro, a Universidade Newton Paiva, no Minas Gerais,
Ele é acupunturista pela EOMA, em São Paulo, ozonoterapeuta pela Nepuga, em São Paulo, terapeuta ortomolecular e hidrólogo há 22 anos, né? Aí, quem tiver interesse em ter contato com o Dr. Dalton ou consultas, você vai no site dele, ó, terapeutadaltonm, tudo junto.com.br. Então, feita a apresentação e introdução do Dr. Dalton, Dalton, eu faço uma pergunta para você. Qual a relação entre a água, o fornecimento de sangue e oxigênio para o cérebro? Olá, João. Pergunta boa, hein? Pergunta muito boa. Então, nós percebemos aí que nessa palestra vocês vão perceber a forte relação que tem isso, né? Por quê? Nós percebemos que, principalmente depois da pandemia, né, o aumento de AVC foi muito estrondoso, né? Parece que teve um boom, uma explosão, né? E temos percebido que antigamente pessoas com mais idades acabavam sendo vítimas do acidente vascular cerebral, né? Só que ultimamente nós percebemos que pessoas novas, além de aumentar a quantidade de infarto do miocárdio, muitas pessoas, até mesmo consideradas novas, têm tido problema com acidente vascular cerebral. Então, visto que nós já estamos falando sobre algo muito interessante aqui, né? Que é a qualidade de água, como que essa água ela pode interagir no seu organismo para que realmente isso possa ser preventivo, né? E diante de um quadro patológico tão acentuado como esse, né? Então vamos lá. Então, a quantidade de água dentro do corpo humano, nós sabemos que ela varia, né? Varia com questão de idade, tamanho corpóreo, peso, né? Agora você já parou para se perguntar quais são os órgãos que mais têm água dentro de si no corpo humano? Os órgãos com mais água são os pulmões, em primeiro lugar, depois, em segundo, vem o fígado, também seguido pelos rins, o sangue, que nós sabemos que é a constituição nossa, né? A constituição sanguínea, o sangue e, posteriormente, o cérebro. E depois nós vamos continuando dividindo, né? Os músculos, coração. Então, dessa forma, nós paramos e analisamos o quê? A água, ela é vital, ela é vital ao funcionamento saudável do cérebro de cada um. Como que pode, então, se eu ingerir uma quantidade pequena de água, afetar o meu cérebro? Nós vamos citar alguns fatores aqui que contribuem para isso e o que pode acabar acontecendo. Sabe aquelas pessoas que não têm hábito de tomar água? É muito comum hoje, né? Às vezes você começa a falar para a pessoa de uma boa qualidade de água, que essa água vai fazer um detox no seu organismo, né? Eu já vi muitas pessoas falar assim: ah, eu não tomo quantidade adequada de água porque eu começo a fazer muito xixi. Muito bem. Se você tem o seu carro, por onde sai os gases venenosos do seu carro? Pelo escapamento, não é? E o ser humano solta através das fezes e da urina. Então, quer dizer, se você está tomando uma boa água de qualidade, que ela promove uma limpeza dos metais pesados e tudo no seu organismo, ela tem que ser excretada. E a maneira principal que ela é excretada é através da urina. Para vocês terem uma ideia, eu como ortomolecular, eu trabalho muito a questão dos tipos sanguíneos, né? Sabemos que tem o sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue O, que é o mais conhecido, que é o tido como universal, né? Por incrível que pareça, algumas pessoas me convenceram com o seu hábito, com o seu modo de vida, que parece que nós vamos ter um outro tipo sanguíneo. E eu vou contar para vocês por quê. Atendendo uma pessoa um dia com sérios problemas de saúde, aí eu perguntei para essa pessoa quanto que ela tomava de água. Ela me falou: não, eu não tomo água, eu não consigo tomar água. Mas como assim você não toma água? Né? É estranho você ver uma pessoa falar isso, né? Eu não consigo tomar água. Eu falei: mas então como é que você faz? Ela falou: não, eu tomo coca. Essa pessoa chegava a tomar essa garrafa PET de 2 litros, ela chegava a tomar 3 garrafas dessa por dia.
ou seja, 6 litros de Coca-Cola. Vocês já imaginaram? Aí eu comecei a brincar. Falei, logo, logo vai ter o sangue C, que é a geração Coca-Cola. Uma brincadeirinha só para descontrair, tá bom? Mas vamos lá. A água é vital para o funcionamento saudável do cérebro. Algumas das formas como ela afeta o cérebro acaba incluindo o quê? A oxigenação. O cérebro, o meu, o seu, de todo mundo, o cérebro precisa de oxigênio para funcionar corretamente. E o que que ajuda a transportar esse oxigênio para o seu cérebro? A água. A água ajuda a transportar o oxigênio não só pelo corpo, mas também através da oxigenação sanguínea, ele supre o seu cérebro desse oxigênio tão importante. Outro ponto que talvez você não se desaperceba, né? A água ajuda a regular a temperatura corporal. E também isso tem uma forte influência no funcionamento do seu cérebro. Por que que nós vamos ver? Os estudos mostram que a desidratação, mesmo a desidratação leve, ela pode afetar as funções cognitivas. E aí você começa a ter problema com o quê? Com memória, raciocínio lógico e até mesmo déficit de atenção. O estresse, por exemplo. A desidratação, ela também pode aumentar os níveis de estresse, que vai levar ao quê? Você ser uma pessoa extremamente ansiosa, o que pode ter um impacto muito negativo no seu cérebro. Outro fator que às vezes as pessoas não levam em conta é a água também é essencial para a proteção do seu cérebro contra danos. Puxa, Dalton, mas de que maneira? O cérebro, ele contém muita água e isso mantém como que num estado de inércia nosso cérebro, evitando ele absorver choques. Protege assim o cérebro contra os danos. Por que que nós estamos falando isso? Porque são fatores que vão ajudar você a entender a importância de você estar bem hidratado. Em resumo, a água é essencial sim para o cérebro, desde a oxigenação até a proteção contra os danos, né? Que é você manter uma função cognitiva normal, os seus quadros emocionais controlados, né? Então, por que que nós estamos falando tanto sobre a água, né? Se nós estamos falando sobre o acidente vascular cerebral. Um estado de desidratação, ele vai deixar o seu sangue o quê? Viscoso, né? E um sangue viscoso, a tendência dele é aumentar a formação de trombos. Já viu aquela história falar? Um trombo deslocou, às vezes, da panturrilha e acaba promovendo um acidente pulmonar que leva a pessoa até mesmo a óbito? Um trombo que talvez ele deslocou e acabou se alojando nas veias da sua cabeça. Aqui no nosso, na direção do nosso ouvido, passa as carótidas. As carótidas, elas são veias responsáveis por levar totalmente a oxigenação sanguínea e levar o sangue também fluentemente ao seu cérebro. Agora, uma pessoa que toma pouca água, tem sangue viscoso, aumenta a formação desses trombos, que são pequenos coágulos. Isso, a tendência, o que que ia acontecer? Provocar AVC. E hoje é interessante que cada 10 pessoas que você passa na ressonância quântica, quando você vai analisar a condição das carótidas, tem gente que chega com uma frequência tão baixa nas carótidas que você pensa assim, puxa, essa pessoa, a qualquer momento ela poderia estar tendo um AVC sem nem mesmo imaginar que isso está ocorrendo no organismo dela. É por conta disso que a gente sempre fala que o interagente, o paciente que está na nossa frente, ele tem que ficar bem hidratado. Isso, até mesmo muitos neurocirurgiões, especialistas em doenças cerebrovasculares, eles que atuaram em estudos que provam exatamente que aquelas pessoas que aprendem a tomar a quantidade correta de água, elas estão evitando problemas como esse. E é muito comum, gente,
e eu já presenciei, e muitas outras pessoas que nem têm experiência na área da saúde, às vezes num churrasco, uma pessoa está começando com pequenos sintomas que mostra o deslocamento de um trombo, de um coágulo, e essa pessoa pode ter um AVC fulminante, né? Então é bom a gente ficar atento nisso, né? Às vezes uma pessoa, se ela começa a ter um comportamento estranho, você percebe que ela vai sorrir, entorta a boca, né? Ou você pedir para ela fazer algo simples como levantar os braços, às vezes ela perde a coordenação, né? Então são pequenos detalhes que quando se presta atenção, você tem condições de ajudar a prestar um socorro urgente. E um AVC, um acidente vascular cerebral, quanto antes ele é detectado, você tem a probabilidade de estar ajudando a pessoa a ter menos efeitos colaterais lá na frente. Quer dizer, os danos acabam sendo minimizados. Nós vemos que até a associação, no caso, a, até mesmo a, os menores conhecedores, no caso, do funcionamento do corpo humano, eles sabem que beber pelo menos 5 copos de água por dia ajuda a reduzir em 53% os riscos de sofrer um AVC. Gente, mas esse dado de 53%, beber 5 copos d'água, se você pensar num copo d'água de 200 ml, o que essa pessoa ingeriu de água? Ela vai ingerir 1 litro de água. É muito pouco. É muito pouco. Então, mas já essa pequena quantidade estaria fazendo com que o risco diminuísse em 53% as chances e a probabilidade de a pessoa desenvolver um acidente vascular cerebral. A constatação de um estudo de uma escola da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostra que o acidente vascular cerebral, eles podem comprometer, ou seja, afetar uma zona extensa. E se pegar o lado esquerdo do seu cérebro, que é responsável pela linguagem, vocês já viram muitas pessoas que tiveram AVC e ela fica com dificuldade para falar na linguagem? E isso, a pessoa que está menos hidratada, a particularidade dela ter um acidente vascular cerebral grave é muito maior. Lembra que eu falei para vocês sobre alguns sintomas que identifica da pessoa não estar se sentindo bem? Coisa simples, como você pedir para a pessoa sorrir, se ela entorta na hora de sorrir, ou levantar os braços, ela faz de maneira incoordenada. Falar, hoje o dia está ensolarado. A pessoa vai enrolar toda a sua língua, né? E ela vai achar que está falando corretamente e não está falando certo. Então, esses são detalhes que nós podemos atentar para saber que realmente pode ser feita alguma coisa como prevenção. A maior parte das pessoas que estão aqui, que foram convidadas, vocês vão aprender a se integrar de que a água não é tudo igual. O João já estava falando sobre isso. E realmente. Então, talvez alguém esteja pensando, então, você é o garoto propaganda da Timbol? Não. Eu sou um usuário da água magnetizada e da água mineralizada pelo Silocimol e Top H+. E por que eu estou aqui falando para vocês que o quanto essa água ela tem diferença para que você tenha uma maior fluidez sanguínea e tenha uma tendência menor de formar os trombos, os coágulos? Porque eu, pessoalmente, me beneficio com o uso dessa água. Eu, minha família, e eu percebi realmente que isso trazia grandes benefícios à nossa saúde. Então, por que eu iria arriscar tomar uma água de pior qualidade, sendo que se essa água ela tem promovido uma melhor hidratação celular, né? Nós temos células no cérebro também, né? Nosso cérebro é cheio com células que são os neurônios e eles precisam estar bem hidratados também. Muito bem. Então, veja bem. Geralmente, quanto mais rápido as pessoas melhorarem dias antecipados. Me desculpe, engasguei com a saliva aqui. Então, quanto mais rápido
a pessoa se recuperar durante os dias após o acidente vascular cerebral, elas vão acabar melhorando mais rápido e tendo menos sequela. Deixa eu tomar minha água aqui, que... Sabemos que não depende só da água, né? Nós sabemos que a sua alimentação, ela é muito importante com questão para que você desenvolva uma boa nutrição celular. Então, a sua alimentação pode estar bastante equilibrada. E ainda assim, se você não consegue ou não consome uma quantidade necessária de água, o seu cérebro não vai alcançar o desempenho máximo que ele poderia. Então, você pode pensar assim, né? Então, é algo tão simples. Como que pode ter uma real importância tão grande? Não é difícil. Todos os estudos que você buscar, procura no Google Acadêmico, por exemplo, a matéria é sobre a influência da água para prevenir o acidente vascular cerebral. É claro que a água sozinha ela não tem capacidade de restaurar memórias ou restaurar o seu cérebro, né? Mas ela tem uma boa parte de colaboração nesse aspecto da recuperação cerebral. Eu tenho pego pessoas, acompanhei relatos de muitas pessoas que tiveram acidente vascular cerebral e elas começaram a tomar uma água de boa qualidade, como essa água da Timol, que é uma água mineralizada e uma água magnetizada. Então, por haver essa quebra molecular da água, ela é uma água que tem uma absorção de 100% no seu sistema celular. E o que você percebe após acompanhar essas pessoas tomando uma água de boa qualidade? A recuperação é muito rápida. E as sequelas que um acidente vascular cerebral deixa, gente, é muito grande. E no caso dessas pessoas, a gente percebe que a recuperação acaba sendo muito mais rápida. Por quê? Porque logo essa hidratação celular faz com que você não produza tantas sequelas após esse acontecido. Muito bem. No momento aqui, eu repito o seguinte: sem a quantidade suficiente de água, nada do que você fizer para a recuperação do seu cérebro é tão eficaz quanto esse uso realizado de uma água de boa qualidade. Teve um estudo realizado também pela Universidade do Leste de Londres, e ali foi comprovado já lá em 2017 que aumentar em 300 ml a ingestão diária de água melhorou a memória, a concentração dos participantes desse experimento em 25%. Além disso, melhorou o humor das pessoas em 20%. Então, conforme a Organização Mundial de Saúde, ela já dizia, a OMS, um homem adulto de 60 quilos, por exemplo, ele deveria beber pelo menos 2,5 litros de água por dia. Você bebe a quantidade necessária de água? Se nós pormos 60 quilos e ingerir em torno de 40 ml de água por quilo, vai estar dando aí os seus 2,4 litros, 2,5 litros. Isso é o mínimo para que a água tenha um efeito terapêutico sobre o seu organismo. Ah, muito bem. Então, por que não pode ser um número específico por pessoa? Porque vai depender da massa corpórea da pessoa, quantos quilos essa pessoa tem, quanto ela tem de altura. Por isso que se você fizer uma conta pelo peso, então 6 vezes 4, 24, 2,5 litros praticamente, né? E se essa pessoa tiver 80 quilos? 4 vezes 8, 32. Já se estenderia para 3,2 litros de água. Então, nós estamos falando em algo aqui para você, algo bastante natural. Qual o alimento que nós mais usamos durante o dia? É a água. Por que eu digo alimento? Porque além de hidratar, a água vai carregar os nutrientes para as nossas células. Por que eu falo também em questão de mineralização que a água tem? Quando você fala que você toma uma água mineral, por que ela é mineral? Porque ela veio da fonte? É porque contém minérios ali. Ela tem que ter uma composição de minerais. E somente isso vai fazer com que essa água se torne adequada para o consumo terapêutico.
Também, se nós pararmos para analisar aqui, né, no decorrer das nossas vidas, nós ingerimos muitas coisas, muito alimento hoje industrializado, né? Até os fast foods da vida, os alimentos embalados hoje, que muitos têm proteção de alumínio, contaminação por chumbo, mercúrio e outros metais pesados. Isso vai se acumulando no seu organismo e também vai ter uma grande parceria com a para que você não tenha uma ótima solidez sanguínea, né? Uma ótima fluidez sanguínea, aliás. E esses metais pesados, ao longo da sua vida, ele vai fazendo um grande estardalhaço no seu organismo. Então, a água, ela exerce um papel primordial na eliminação dessas substâncias tóxicas. E conforme eu falei para vocês no começo da palestra, principalmente através do que ela faz essa eliminação? Por meio da urina, que é 95% composta da água que você ingeriu. Você ingere pouca água? Se você estiver ingerindo pouca água, você vai ter problema na eliminação das substâncias tóxicas. Então, veja bem, né? Esse excesso de substâncias tóxicas que estão no seu organismo, elas possuem uma função negativa. E a quantidade de água que você está tomando vai estar fazendo essa eliminação. Se você tem uma condição sanguínea mais pura, mais solidificada, mais líquida, você vai estar evitando esses coágulos, esses trombos que pode te colocar na linha de risco de ter um AVC. Sem contarmos ainda que a água é um importante componente do plasma sanguíneo. Então, ela é responsável, portanto, pelo transporte de nutrientes, conforme nós vimos o João explicando aí. Nutrientes como o oxigênio, sais minerais, que é transportado e carreado para a célula. Assim como ela atua levando substâncias, também ela funciona transportando produtos do metabolismo até os locais de eliminação, onde deve ser excretado. Outra importância da água é a participação em processos fisiológicos, na sua digestão, por exemplo. Essa substância ela faz parte da composição dos sucos digestivos, a saliva. Então, tudo isso é fundamental para que haja a verdadeira quebra de alimento, para que você tenha uma boa digestão e também uma absorção. E depois de tudo aproveitado, seja excretado do seu organismo de maneira correta. Perceberam quanta importância que isso tem? Então, você está tomando água de boa qualidade? Você está tomando a quantidade correta de água? Isso vai determinar se você está melhorando a condição sanguínea, que, através dela, promove uma boa oxigenação no seu cérebro. Hoje as pessoas estão tão estressadas e tão ansiosas diante de tantos problemas da vida, que eu falo que a pessoa ansiosa hoje, ela respira que nem cachorrinho, né? Quer dizer, ela não consegue oxigenar o seu cérebro. E, além disso, se ela não aprender a fazer uma boa respiração e ingerir um líquido, uma água de boa qualidade na quantidade correta, obviamente, ela é um excelente candidato a ter um acidente vascular cerebral. Até eu quero compartilhar com vocês aqui, ó, que os riscos que a pessoa está correndo está dentro desse aspecto aqui, ó. As áreas que podem ser afetadas por um acidente vascular cerebral, talvez faça você pensar melhor na quantidade de água que você vem tomando e como que você pode melhorar ainda mais isso para que você seja um candidato muito fora dos padrões de risco aí, né? Eu vou compartilhar com vocês. Veja bem, ó. Aqui que nós estamos vendo aqui, ó, as lesões que podem ser causadas, né? Quando determinada área específica do cérebro é lesionada, diferentes áreas vão atacar diferentes funções. Então, o local que é lesionado do cérebro determina qual função é perdida.
Então, por isso que você pode ver que quando a pessoa sofre um acidente vascular cerebral, não é todo mundo que acaba tendo as mesmas sequelas. Como nós estamos vendo aqui, ó, o lóbulo frontal vai afetar o quê? Paralisia no lado oposto ao que aconteceu, né? Talvez isso pode acontecer através de uma incontinência urinária, paralisia facial do lado oposto, alteração do comportamento, como, por exemplo, a pessoa talvez comece a ficar mais desatenta, mais apática. Também, ó, aqui, ó, dificuldade para pronunciar palavras, que eu estava citando aquela hora, né? E perca de capacidade de interpretar sons. Parece que a pessoa já não consegue diferenciar tão bem, né? E outras coisas, né? Negligência nos cuidados pessoais, perda da capacidade de reconhecer objetos visualmente. Aqui depois ainda nós vemos a dificuldade para compreender a linguagem. Então, alguns ficam com dificuldade para falar e outros ficam com dificuldade de compreender a linguagem. Isso está ligado mais aqui ao cerebelo, lóbulo occipital. Então, vocês vejam que o dano, gente, é muito grande. Então, se nós podemos fazer alguma coisa para melhorar essa questão, então a hora é agora, né? Quanto que você está tomando de água? Qual a qualidade de água que você está tomando? Então, isso vai fazer grande diferença na sua vida diante do risco de um quadro de acidente vascular cerebral. Então, essa questão, a Timol está colocando para vocês aqui sobre a qualidade da água, é algo fantástico, que vocês podem ter a esperança de que toda a esperança de melhora não precisa estar em cima de remédios. A qualidade da água vai fazer grande diferença na sua vida. Eu tenho certeza que se vocês analisarem isso, vocês vão ver a importância de tudo que está sendo colocado aqui para vocês hoje. Ah, mas eu tenho uma pessoa que sofreu um acidente vascular cerebral e ela tem sérias sequelas ainda. Se você conseguir uma ótima hidratação celular para essa pessoa, com certeza a recuperação dela na sequela vai ser muito maior de uma outra pessoa que não tem uma plena hidratação cerebral. Espero que vocês possam absorver, pensar em tudo isso que nós falamos aqui, e com certeza isso vai fazer um grande efeito na sua vida, né? Um efeito positivo, e você vai poder não só se ajudar, mas ajudar outras pessoas também que talvez não saibam a importância da água e da oxigenação no seu cérebro diante dos quadros de AVC. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo tempo que dispensaram aqui, né? Vendo essa live, né? Com certeza não é à toa, porque tudo isso soma com a qualidade de vida e saúde de cada um de vocês. Muito obrigado. Muito bom, Dalton. Muito esclarecedor, né? Entendemos bastante aqui esse aspecto fundamental. A gente tem visto realmente é constante as pessoas que estão tendo AVC e as sequelas ficam, principalmente nos homens e uma quantidade também de mulheres. Eu queria entrevistar aqui a Micleia Cruz e ela vai colocar para a gente qual era a situação clínica dela e olha ela aí. Boa noite, Micleia, tudo bem? Boa noite, Boa Micléia. noite, João. Boa noite, Dalton. Boa noite a todos. Prazer, muito obrigado por ter aceitado, né, o convite. E eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira, qual era o seu quadro antes, né, de você conhecer o projeto? Como é que você se encontrava? Então, quando eu conheci o projeto, foi depois que eu tive um AVC isquêmico, onde eu fiquei totalmente paralisada do meu lado direito, né? Sendo que o AVC ocorreu do lado esquerdo e me paralisou o lado direito. E o diagnóstico que o médico me deu, né, após de vários exames, é que eu ia ficar ali naquele estado paralisado por muito tempo, tomar muito remédio. Inclusive, ele passou esses remédios para mim. Eu fiquei tomando esse remédio, né, por um bom tempo também, até que ele fosse desmamando, foi tirando.
E durante o período que eu fiquei tendo os sintomas, né, do pós-AVC, eu tive muitas cãibras durante, principalmente à noite. Essas cãibras que me davam era no abdômen, me dava cãibra nas pernas, nas mãos, e eram cãibras que me tiravam, era como se eu fizesse exercício a noite inteira, porque assim, dava cãibra, aí parava, eu me vinha um sono, que eu ficava com muito sono, querendo dormir, não conseguia, aí vinha as cãibras de novo. Então eram noites terríveis que eu tinha, né, depois do AVC. E aí, até que eu conheci esse projeto, que foi o projeto da Timol, através de uma amiga minha, que Só, passou esse projeto para mim. só um minutinho. Dalton, por que que ela sentia essas dores, essas câimbras intensas depois do AVC? Isso acontece porque acaba tendo uma forte desmineralização no organismo, né? E principalmente os remédios que ela teve que tomar após AVC, ele fez ainda um efeito que gerou ainda mais a eliminação desses minerais tão importantes, né? Por quê? Porque geralmente está ligado a uma diurese forçada, né? Para que Isso. você elimine realmente. Quando você faz uma diurese através da água, ela é benéfica, porque ela é um detox, ela acaba limpando, mas principalmente uma água mineralizada, ela limpa e leva os minerais. Agora, quando isso é feito de uma forma medicamentosa, na realidade só acaba eliminando os minerais, tá? E na farta eliminação do magnésio, com certeza ela começaria a ter essas câimbras, né? E dores Ah, também, né? exatamente. Agora, depois que você fez o uso, Micaela, como foi? Qual foi os resultados que passou a ter? Então, os primeiros resultados que eu tive foi o meu corpo, como ele ficava muito inchado, a primeira coisa que eu percebi foi esses inchaços. Depois, as câimbras, né, veio o equilíbrio também, porque logo depois que eu comecei a utilizar a água, 2 meses depois eu já tinha voltado a andar normalmente, né, fiquei com muito também esquecimento, esses esquecimentos também, eles foram diminuindo. As câimbras à noite começaram a diminuir e hoje, graças a Deus, eu não tomo nenhum remédio para isso. Também não tomo mais remédio, que às vezes eu ficava tão estressada que o médico passou um remédio para me tomar à noite. Eu não preciso mais tomar esses remédios. E até o remédio da pressão, porque ele equilibrou, não tô tomando mais esse remédio, que ele também diminuiu, pediu para mim desmamando até que eu conseguisse sair desses remédios. E hoje eu não tomo mais. Que maravilha, hein? Então, aquela pergunta que eu fiz para você tem tudo a ver, né, Dalton? A água, o oxigênio e o sangue e o cérebro, não é isso? Exatamente. E parabéns por você ter se empenhado em acreditar nesse projeto. Porque quando você fala, às vezes, de algo tão simples, para uma pessoa que, em vez de remédio, a água vai fazer uma reparação no organismo dela, muitas pessoas não acreditam. Não é verdade, João? É verdade, com Muitas certeza. pessoas não acreditam, né? E interessante aí que ela fez uso do projeto acreditando e a própria. Veja bem, se você está com uma célula, você está com uma célula pouco hidratada, ela está cheia de toxinas. Na ortomolecular, a gente chama até de um terreno de hipostênico. É um terreno que a pessoa está enferrujando. É como se o sistema celular estivesse enferrujando, né? E quando você começou a fazer o uso desse projeto, o que aconteceu? Teve uma hidratação plena de 100% na célula. Então ela conseguiu expulsar essa toxina, essa ferrugem, como que se fosse, através do sistema urinário. E houve uma renovação para que você começasse a ter uma recuperação tão rápida. Então é maravilhoso isso, né? Eu tive o privilégio de acompanhar algumas pessoas com AVC que começou a fazer uso do projeto. Normalmente, em questão de 15, 30 dias, a pessoa já estava tendo resultados que só foram crescendo no decorrer do uso. O Dalton tem um vídeo dela, ela voltando a caminhar. Eu queria compartilhar, porque às vezes as pessoas não acreditam, né? Como você colocou muito bem, né? Mas com água. Aí tem uma frase bem interessante. Gostaria de compartilhar com vocês. Ó, olha como ela estava. Tá aparecendo para você aí, Dalton? Tá aparecendo. Pronto, ó o play aí. Agora foi.
devagar, compacto. Tá até achando, né? Ficando sozinha. Gravando, hein? Olha que fantástico, hein? Muito bom, João. E posso falar mais uma coisa aqui, João? Se puder. Pode, por favor. E um ano após eu ter feito o uso, né, desse projeto, eu voltei ao médico, né, porque eu estou sendo acompanhada também, porque não pode deixar de ser acompanhada por um especialista. Fiz a ressonância magnética da cabeça novamente e ele ficou surpreso com o que aconteceu. Esse médico, ele virou para mim e falou assim, interessante, o que foi que você fez? Porque é como se você não tivesse tido AVC, que tinha muita gliose isquêmica no meu cérebro e essas glioses já não estavam na quantidade que tinha antes. Aí ele fez uma comparação. Então, assim, eu chego a me arrepiar quando eu falo isso, né? Porque me emociona bastante. E hoje, eu não deixo minha garrafinha por nada desse mundo, porque eu sei o quanto que isso foi muito importante para mim. E o que foi mais importante, João, foi perceber que aquele diagnóstico que aquele médico deu para mim não existe mais. Eu estou aqui andando, estou trabalhando, eu ando de moto. Essa semana eu comprei uma moto para mim. Então, assim, eu estou muito feliz com o projeto. Muito feliz Parabéns, mesmo. Miclé. E falo, assim, de coração, de muita alegria desse projeto para qualquer pessoa. E o Vale a pena. engraçado, viu, João, que a Miclé falou um negócio interessante aí, né? Você viu que ela mostrou a garrafinha dela? Eu não Sim, largo da minha também. Sabe por quê? Que se você deixar para tomar e ir lá pegar um copo de água e tomar, você perde o parâmetro de quanto você tomou de água por dia. E aí você perfeito. toma pouquinho e vai falar: Nossa, eu ouvi falar tão bem dessa água, eu estou tomando e não fez nada para mim. No final das contas, se você for somatizar o que essa pessoa tomou no dia, ela tomou 5 copos de água. Perfeito. Esses pontos colocados aí, a assistência que está todo mundo assistindo pelo YouTube, eu vejo aqui os comentários fantásticos aqui, outros resultados, são 140 enfermidades diferentes que a água, com o poder que ela tem, que ela pode melhorar, né, a qualidade de vida, e um especialista ele disse a seguinte frase, que a água é a coisa mais simples, mais poderosa, que ao mesmo tempo pode tratar uma ampla gama de processos patológicos. E é uma verdade. O fato de Micleia, Miquel é um colega meu que está aqui, ter melhorado, é uma prova viva, né? Então, assim, quantas pessoas você conhece, você que está nos assistindo, que tem um quadro, né, patológico parecido com esse, ou com outro tipo de AVC, né? O dela foi isquêmico, mas pode ter um outro processo, e que precisa de um projeto como esse, precisa ter qualidade de vida, voltar a viver, fazer as coisas naturais, né, sem depender de ninguém. Tem preço isso, Micléa? Com certeza que não. A saúde, né, ela vale muito a pena. E olha que eu já cuidava da minha saúde antes, né? Então, assim, hoje eu ando com minha garrafinha, cuido mais ainda da minha saúde, porque saúde para a gente é tudo. Então, vale a pena cuidar. E até mesmo prevenir, né? Não é esperar acontecer, mas prevenir. Porque eu já prevenia e mesmo assim aconteceu isso comigo e hoje eu cuido mais ainda da minha saúde e não largo a minha garrafinha por nada desse mundo. Onde eu vou, ela está comigo. Parabéns, Muito, Miclé. parabéns. Muito bom. Então, aqui, encerramos essa primeira parte, né, Ô, da João, live. Oi? eu só quero fazer o que eu costumo fazer aqui, compartilhar com o pessoal o meu site pelo seguinte, que na última vez que eu fiz a live, eu ofereci 30 sessões experimentais gratuitas. Só que acho que o pessoal entendeu errado, então foi 300 mensagens que eu recebi. Então, o pessoal que ficou de fora ficou triste, né?
Então, conforme eu posso, eu vou cedendo umas sessões experimentais gratuitas para que o pessoal conheça meu trabalho e experimente o resultado como que ele é, um resultado rápido também, tá? Quando a pessoa está falando no âmbito da parte psíquica e emocional. A ansiedade carregou demais a vida das pessoas, então eu foquei nessa parte psíquica e emocional, ajudando as pessoas a lidar com traumas, com choques emocionais, que às vezes aprisiona a pessoa num estado patológico complicado. Então, hoje eu vou oferecer mais 30, mas eu vou falar para o pessoal assim, não, é 30, não é 300, tá? Porque eu não consigo entender tanta gente. Mas eu vou oferecer mais 30, então eu vou colocar aqui, compartilhar a tela, para que as pessoas possam ter o contato aí, que é o meu site, através do site. Ali você consegue mandar uma mensagem e vai valer para pessoas que nunca passaram em consulta comigo, tá? Porque daí não tira a oportunidade dessas pessoas que não conhecem o trabalho e quer experimentar o real valor dele, tá bom? Então, ó, terapeutadaltonleme.com.br, vocês entrando ali, vocês vão ver o WhatsApp que você clica, vem direto a mensagem. Fala, eu gostaria de ganhar uma sessão experimental gratuita. E a hora que chegar nas 30, eu vou ter que limitar outra vez, tá bom? Muito obrigado a todos. Desculpa de eu te interromper aí, João. Não deu tempo do Nada. pessoal copiar o site aqui, tá bom? Pronto. Na verdade, Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso, porque nessas sessões experimentais gratuitas, já ajudei pessoas. É uma sessão de 45 minutos, não é de 10 minutos, não. É como se fosse uma consulta. E eu consegui ajudar muitas pessoas a destravar alguns aspectos que ela vinha lutando há anos, né? E outras gostaram tanto que introduziram um tratamento para que haja uma melhora ainda mais extensa. Tá bom? pronto. Muito obrigado, doutor Dalton. Foi Eu muito que bom, né, agradeço. ter você aqui para abrilhantar aqui toda a noite e esclarecer aqui nosso público, né, com informações importantes para a prevenção, né, do AVC. A Micleia, eu vou precisar convidar você depois, numa outra parte, já já se aguarde aí, mas eu vou me despedir aqui do Dr. Dalton e lembrar vocês, né, vocês viram o depoimento da Micleia aí, né, quantas pessoas não precisam de um projeto como esse? Que tal você pegar papel e caneta, anotar direitinho, e aí agora a gente vai ver sobre a questão agora de oportunidades. Talvez não seja para você, mas talvez outra pessoa precise, né? Então, que tal aguardar mais 20 minutinhos? Eu vou só expressar, colocar algumas informações de forma bem rápida, para deixar aqui vocês aqui cientes de como você pode ajudar outras pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, né? E, além de tudo, melhorar não só a qualidade de vida, mas também a questão financeira também, né? Que é importante. Então, eu vou apresentar aqui para vocês algumas outras slides aqui, mostrando outros aspectos do projeto. Você pode encontrar outros depoimentos de outras patologias lá, não são 140 patologias que esse projeto ele abrange. Então, aqui, ó, pessoas que teve úlcera varicosa, né, com 25 dias molhando e bebendo a água na quantidade certa, como o doutor Dalton até mencionou. Olha os resultados aí, ó, da cicatrização, sangue menos viscoso, mais oxigenação no sangue, né? Doenças imunológicas, né, como a bulhosa, olha a qualidade da jovem aí, a diabetes, né, e nas partes inferiores dos membros há uma baixa oxigenação e por isso as feridas não saram, não fecham, né? Aí você começa a ter bons resultados e a correção da glicemia. E aí, outra doença imunológica, né, que é a psoríase. Então, aí, 60 dias, isso foi em Portugal, olha o resultado da perna desse senhor. As questões aqui de plantações também, as plantas também precisam, todo ser vivo precisa de um projeto como esse, né, e incluindo também o PET, né, olha a calcificação nos olhos dele, olha depois de começar a usar a água corretamente, o seu PET também agradece também o pelo. Então, vimos aqui que é um projeto que não foi feito em fundo de quintal, já existe há 20 anos. Algumas instituições chancelaram a veracidade através de pesquisa. A Unesp, a APTA, o Instituto Fockenbauer, o Ministério da Saúde,
termo de idoneidade, né, comprovam essa tecnologia, né, através de pesquisas publicadas nessas instituições. O silossimol é esse aqui, esse conjunto, né? O azul, ele é que emite o campo monopolar, né, que faz a correção molecular da água, e o verde libera o cálcio e o magnésio, os minerais essenciais, né? Esse azul, ele dura 30 anos, é um produto, são duráveis, né? O verde, ele tem uma durabilidade de mais ou menos 5 anos. Então, são produtos para uso para a família, para 20 litros. Então, quais os efeitos do silossimol? Ele alcaliniza o organismo, o sangue, principalmente. Aumento da densidade mineral óssea, aumento da oxigenação sanguínea, aumento dos minerais através do TOPH+, como eu mencionei aqui. O importante é salientar que o silossimol não tem um objetivo de curar a doença, mas sim de magnetizar a água. Então, por consequência, como coadjuvante no tratamento da saúde, por melhorar a qualidade da água, reduzindo assim no organismo a acidez e os radicais livres no seu organismo. Então, portanto, ele é um produto que não exige registro da Anvisa, porque ele não é remédio. Então, existe uma resolução em 1637 de 28 de maio de 2008. Então, como é que você pode usar o silossimol? É muito prático. Squeeze, como a gente mostrou agora, tem o Megasoft, para quem já tem filtro instalado em casa. Para quem não tem um filtro ainda, usa aquele filtro na torneira, pode comprar o Hiperminer, completo, já vindo com ele, com 7 estágios de filtragem. Ou para quem já tem um filtro de barro, ele pode ser colocado na parte de barro. E aqui não tem, pode ser colocado em uma jarra também.